Olá, começa agora o primeiro Roda Hacker da televisão brasileira, um programa inspirado num outro programa de entrevistas, cujo nome eu não vou citar, mas você certamente conhece, onde jornalistas consagrados entrevistam um convidado especial. Os jornalistas convidados para participar do primeiro Roda Hacker da TV brasileira são André Melmeister, Silvia Popovic, Leonardo Sakamoto, Sônia Raci, Alexandre Matias e Eduardo Ribeiro. E conosco hoje também o ilustrador Vitor Massal. E o convidado especial deste programa é o primeiro candidato cívico independente a vereador de São Paulo, Pedro Marcum. Roda Hacker começa daqui a instantes. Pergunta de Silvia Popovic. Pedro Marcum, que boa coisa ouvir de você. Você sabe que eu conheço o seu pai, Paulo Marcum, durante muitos e muitos anos. Nós formamos uma dupla de jornalistas apresentando projetos muito bacanas na televisão. Conheço sua mãe também, que era bailarina. E quando vocês nasceram, o Marcum resolveu dar uma virada na vida dele e se mandou para Florianópolis buscando qualidade de vida. Na época era, eu vou para Floripa, mas ninguém acreditava que ele tivesse coragem de fazer isso. Foi para lá porque ele queria criar vocês, filhos, num lugar melhor do que São Paulo. E agora eu ouço a notícia de que você está vindo para São Paulo para ser vereador da nossa cidade. Qual a experiência que você traz de Floripa para São Paulo? 2. Por que você quer ser vereador de São Paulo? Que menino que é esse que era o Pedro Marcum, que foi criado lá na praia, que virou hoje? Quem é Pedro Marcum? Me conta quem é você. Bom, Silvia, eu sou hacker, eu tenho 2 filhas, eu estou morando em São Paulo já fazem quase 10 anos, na verdade. Então, depois de Floripa, eu acabei mudando para Porto Alegre, tentei fazer faculdade, acabei desistindo e vim para São Paulo trabalhar com internet, participação. E logo comecei a trabalhar com política, internet e participação. Ou como é que a internet, na verdade, se transforma numa ferramenta para ampliar a autonomia das pessoas e a participação no processo político. E essa trajetória, na verdade, é o que me trouxe aqui hoje, né? Eu, ao longo desses 10 anos de trabalho com política e tecnologia, fui entendendo que a internet é uma ferramenta super importante para a construção da democracia no século XXI, mas que ela claramente não é a única e não se resolve aí, né? Então a gente começou a experimentar com um monte de outras tecnologias, com um monte de outras ferramentas. Eu publiquei um livro de política para crianças, eu desenvolvi jogos e metodologias para ensinar política para o ensino médio. Eu desenvolvi uma série de aplicativos de computador que lidam com transparência e formei e participo de um coletivo chamado Transparência Hacker. E estou hoje nesse lugar, disputando uma cadeira para vereador na cidade de São Paulo, para tentar hackear e transformar a política por dentro, a partir das instituições e não em oposição a elas. Um salto grande, tá certo? Porque uma coisa é você fazer política para criança, ou mesmo para professores, ainda para pessoas que de alguma forma querem participar do jogo político. A outra é virar um personagem do jogo político com cargo, tarefas e missões claramente definidas, como é o caso de um vereador. Sem dúvida, acho que tem uma mudança significativa, né? Eu gosto muito de citar um filósofo contemporâneo da minha época, que é o Ben Parker, o tio do Homem-Aranha, que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Acho que a principal mudança nessa troca de papéis tem a ver com as responsabilidades que estar num cargo público exige. Responsabilidades essas que são, de alguma maneira, diferentes quando você está no campo da sociedade articulada, organizada, ativista, cobrando o poder público, né? Pois é, mas nessa nossa entrevista você está fantasiado de hacker e eu estou fantasiado de jornalista, ou podia ser até de vereador, né? Com paletó e gravata, como costuma acontecer nesses programas de entrevista. Você pretende manter essa fantasia? Como é que você vai cumprir a determinação que o regimento da Câmara estabelece para que os vereadores usem paletó e gravata? Na verdade, é isso. Eu não estou vestindo uma fantasia. Eu estou à paisana
e potencialmente, ao entrar na Casa Legislativa, vou ter que me fantasiar, porque o regimento interno estabelece que todo mundo tem que estar com a mesma fantasia, com o mesmo uniforme, né? É uma discussão meio de primário de escola. Se você não tiver com uniforme, você não está respeitando a situação. Aliás, só para fazer um parênteses, é bom a gente lembrar que nos anos 50, se não me falha a memória, o primeiro parlamentar cassado por falta de decoro parlamentar foi um deputado federal que posou para uma foto na revista Cruzeiro de fraque e sem as calças, de cueca, né? Para mostrar que decoro parlamentar já foi uma coisa menos grave do que é hoje em dia. Mas, de todo modo, quer dizer, se você não cumprir isso, você, descumprindo o regimento, corre o risco de ser punido por isso. Sim, o regimento interno, e a gente estudou ele, né, fala que para a sessão plenária você tem que estar de paletó e gravata. Curiosamente não menciona nada sobre calça, então há uma boa discussão legislativa aí se a gente precisaria ir de calça. Mas certamente podemos ir de saia. Mas até nisso o mandato está pretendendo provocar, tensionar. Então a gente tem uma galera ligada à moda, estilistas que estão trabalhando para a gente entender como dentro das regras a gente consegue levar uma provocação política que pode, mais dia ou menos dia, e a gente protocola no mesmo momento, um pedido para que essa regra absurda, né, seja transformada, porque é isso, entender que decoro parlamentar, com os parlamentares que a gente tem hoje no Brasil, é vestir paletó e gravata, enfim, um absurdo inconcebível, né? Eu preferia muito mais parlamentares mais íntegros nus do que a cena que a gente tem no Congresso Nacional, mas temos também na nossa Câmara, vestindo paletó, terno, o que for, né? Roupas chiques. Então vamos agora para a pergunta da Sônia Raci. Você escolheu a rede. Queria que você explicasse um pouquinho o porquê dessa escolha para você disputar essa vaga a vereador. Sônia, acho que tem dois motivos que me levaram a escolher a rede, né? O principal deles é a possibilidade da candidatura cívica independente, que é uma inovação do Estatuto da Rede. A Rede é um partido novo que está disputando a sua primeira eleição e que prevê isso, candidatos que funcionem de maneira independente do partido, que não são o que eles chamam de filiados orgânicos, né? Esse candidato tem duas vantagens ou duas diferenças. A primeira é que se ele sair, ele mantém o mandato. Se depois eu resolver sair do partido, o mandato permanece comigo e não fica para a rede. A segunda é que eu não preciso responder às vontades do partido. Eu posso votar seguindo os meus ideais e aqueles da minha base de eleitores e não necessariamente os da rede. Certo? O segundo motivo é que, sendo um partido novo, que está em construção, né, é um partido muito interessante para esse novo momento de renovação política que a gente está vivendo no Brasil. Acho que os grandes partidos estão com a sua imagem pública extremamente desgastada, né? A gente está vendo tudo que está acontecendo por aí, e acho que esse é um partido que, na verdade, abre as portas nesse momento, apesar de todos os conflitos internos e todas as divergências que tem no imaginário das pessoas sobre o que é a rede. A verdade é que esse é um partido muito novo que está em construção, né? E ajudar a construir esse partido na condição de candidato cívico independente me parece também uma maneira da gente tensionar o sistema político atual. A rede estabelece até a possibilidade de 30% dos seus candidatos serem candidatos cívicos independentes. No entanto, ao que se saiba, você é o único candidato que adotou essa posição para esta primeira eleição. Por que aconteceu isso? Qual a dificuldade de ser um candidato cívico independente? Bom, de fato eu sou o único candidato cívico independente da história do Brasil, portanto, né? Acho que isso tem vários fatores. O primeiro é que o fato da rede estar em construção significa que, inclusive, isso está em construção. Ia ter uma reunião na convenção partidária para regulamentar a figura do candidato cívico independente, eles acabaram não conseguindo chegar nessa pauta. Então, o que eu fiz, e na verdade eu cheguei nesse lugar porque
tenho por hábito ler os estatutos de partidos, né, para entender como eles funcionam. Então eu descobri essa possibilidade e dei um toque na rede. Falei, gente, eu vi isso no estatuto de vocês, eu gostaria de usar esse mecanismo. Então eu tô entrando mesmo como o experimentador, como o experimento dessa tecnologia da rede, para ajudar a consolidar isso, para que em próximas eleições a gente consiga ter, quem sabe, os 30% de cívicos independentes e, quem sabe, melhor ainda, a gente consiga construir uma agenda política que permita candidaturas independentes, candidaturas avulsas na legislação eleitoral. Qual é a vantagem de uma candidatura independente? Por que um partido que, teoricamente, tem um programa que une pessoas diferentes em torno de uma mesma ideia não é melhor do que o candidato independente, na sua opinião? Eu vejo um problema com a forma como a gente construiu os partidos, que briga com a maneira como a gente opera hoje na sociedade. Essa ideia de que você vai ter um organismo monolítico, único, com todas as ideias orientadas para uma mesma verdade, é muito difícil para eu entender, para a minha geração entender. A gente trabalha com perspectivas diversas, perspectivas múltiplas e complexas de entendimento. Então, em diferentes assuntos, eu vou trabalhar com posições distintas e eu não gostaria que tivesse um grupo, um partido amarrando essas ideias de maneira única. Claro, aí existe dentro dos partidos diferentes correntes e a briga pela ideia hegemônica do partido acontece de maneira, às vezes, até muito democrática. Mas a verdade é que a cara pública do partido continua, idealmente, tendo um único norte ideológico. E eu acho que a gente prima hoje por uma diversidade de questões e por um campo tão complexo que trazendo para a discussão de rede, trabalhar com categorias fixas e rígidas não funciona mais. Hoje a gente está orientando o nosso debate, a nossa construção simbólica, para tags, para uma taxonomia que é muito mais móvel, muito mais dinâmica. Agora a pergunta de Leonardo Sakamoto. Normalmente a política, ela utiliza certos códigos, certos símbolos, certas expressões que estão um pouco além da compreensão dos mais jovens ou de pessoas que não passaram pelo letramento ou por experiências, algumas experiências educacionais. Como aproximar o código, como aproximar a linguagem da política para as pessoas comuns, como aproximar a linguagem da política dos mais jovens, das pessoas de 16 anos, 17 anos, que estão querendo entrar e discutir a sua cidade, mas que, na verdade, entendem tanto o linguajar dos vereadores quanto entendem grego clássico. Excelente pergunta, Sakamoto. A gente vive essa dificuldade no ônibus hacker constantemente, né? O ônibus hacker é um projeto que eu participo e que é um ônibus físico que a gente financiou com financiamento coletivo e que circula pelo Brasil, indo nas cidades e fazendo oficinas de política e tecnologia, né? E essa dificuldade de traduzir o código é um dos grandes desafios. Parte dos experimentos e dos aprendizados que eu tive com o ônibus foram sistematizados num projeto chamado Jogo da Política, que eu passei o último ano inteiro trabalhando, e que são metodologias para ensinar política para o ensino médio. Um dos jogos, o jogo do legislativo, diz respeito exatamente sobre o processo, como são feitas as leis e como a gente trabalha como parlamentar. Uma das propostas é a gente pegar essa tecnologia, que como tudo que a gente desenvolve é livre e está disponível gratuitamente, para repaginar o Parlamento Jovem, né, que é a Câmara Mirim, que é um projeto da Câmara de busca e de trazer escolas para experimentar o legislativo, que é um projeto muito legal na teoria, mas que na prática precisa de uma certa repaginada. Eu acho que precisa de mais componentes lúdicos e, ao mesmo tempo, de mais componentes políticos. Porque o desafio é como é que você simplifica o processo, torna ele mais divertido e mais efetivo no processo de aproximação das pessoas com a política, mas, por outro lado, aproxima essa brincadeira de algo mais sério e que tem impactos reais nos processos políticos da cidade. E agora a pergunta de Eduardo Ribeiro. Ô Pedro, a gente sabe que dentro da tradição da política,
da história da política, os mandatários, os eleitos, se elegem e depois chegam e acabam se dobrando às circunstâncias, ao formato daquilo que se tem dentro do, vamos dizer assim, do cerimonial de um mandato, né? Você tem os gabinetes, você tem a liturgia que tem que ser cumprida, os ritos, as sessões, e é tudo muito burocratizado, né? Tudo dentro de uma caixinha, com horários, com requerimentos e etc, né? Você como, vamos dizer, um homem que entende, estuda e pratica as questões aí ligadas à tecnologia, ao hacker, como é que você pretende montar um gabinete, por exemplo? Ele vai ser tradicional? Ele vai ter inovação? Como é que você vai trazer as verbas que você terá direito, os cargos que você terá direito? Como é que você pretende usar isso também buscando inovação? Bom, Eduardo, a gente ainda está desenhando o modelo desse gabinete, a gente tem algumas pistas do que ele pode ser, né? A gente tem a ideia do laboratório hacker, que é ter parte desse gabinete produzindo tecnologia, então composta por desenvolvedores e desenvolvedoras que vão desenvolver código e tornar esse código público para a cidade. A gente tem a proposta da residência hacker, que é parte desse gabinete, vai ser rotativo e construído a partir de chamada pública de pessoas que queiram desenvolver projetos de transparência em qualquer linguagem. Então pode vir desde gastronomia até um artista plástico ou um jornalista que queira fazer uma matéria investigativa sobre como funciona o processo na casa. Para além disso, o núcleo do gabinete, a única premissa que a gente tem e não abre mão é que seja um gabinete diverso, né? Que seja um gabinete que seja minimamente representativo de uma cidade que tem 50% de mulheres, quase 50% de negros. Enfim, a gente quer ter diversidade dentro do gabinete também. André Mermeistein. A gente hoje fala muito de tecnologia e vê muita tecnologia aplicada nas mais diferentes áreas. Como é que a tecnologia que existe hoje ou a que está sendo desenvolvida pode ser usada para melhorar questões práticas, muito práticas do dia a dia das pessoas, em transporte, em saúde, no atendimento de hospitais? Que tecnologias estão disponíveis para isso? E como é que a gente pode usar essas tecnologias para efetivamente melhorar a qualidade dos serviços públicos? André, já existe uma série de aplicativos e tecnologias que ajudam o cidadão a resolver os seus problemas e os problemas da cidade. Acho que a grande dificuldade não é, na verdade, elencar esses aplicativos, mas tem vários, tem na área de transporte, tem aplicativo que permite você ranquear o seu motorista de táxi ou o seu motorista de ônibus, tem aplicativo que permite você denunciar uma irregularidade na calçada, uma árvore que precisa de poda. O problema maior é como a gente integra isso de fato dentro do fluxo público de informação, como a gente conecta essas aplicações desenvolvidas pela sociedade com o poder público. E aí o grande entrave, na verdade, é a gestão dessa informação e o gestor desses processos, que hoje está concentrado na cidade de São Paulo na mão da Prodan. Então a gente precisa rever, né, esse monopólio da tecnologia de informação que fica hoje por conta de um decreto executivo na mão da Prodan, para criar outras maneiras da gente conectar a inteligência da sociedade e as tecnologias criadas pela sociedade com as saídas e entradas de dados do poder público, de maneira que o cidadão consiga construir de fato a inteligência pública. Mais uma pergunta de Leonardo Sakamoto. Os partidos, chamados partidos piratas europeus, têm uma experiência muito interessante com a ideia de democracia líquida, que tenta fundir ou misturar a democracia representativa tradicional com a democracia direta. Essas experiências, algumas delas foram para frente, mas na verdade nenhuma delas conseguiu se estabilizar, né? Nós temos boas experiências espalhadas por diversos países europeus, mas nenhum deles exatamente garantiu que esta ideia de democracia líquida avançasse. O que você acha dela? Você acha que é possível você, no seu mandato, misturar democracia representativa com democracia direta, utilizando-se para isso da rede mundial de computadores? Bom, Sakamoto, essa é uma das perguntas que me fazem constantemente por causa dessa proximidade com a tecnologia. Eu acredito sim que é possível, né, a gente misturar, experimentar com a democracia direta, com a democracia líquida, com formas de diminuir a distância entre as pessoas
e as decisões políticas. Mas logo no começo, né, quando a gente estava desenhando a proposta do mandato, para mim ficou claro que eu não tenho personalidade para ser um avatar virtual, né, como é posto em vários desses projetos de democracia direta. Então, a gente deve sim experimentar com essas tecnologias, utilizando plataformas como o Eu Voto ou como o Cocento, para trazer input de informação para as decisões do mandato. Podemos eventualmente experimentar ao longo dos 4 anos, em espaços delimitados de decisão, como seria utilizar essas ferramentas diretamente, ou seja, voto e eu decido, mas a princípio a nossa proposta é trabalhar de maneira mais participativa e menos direta, ou seja, abrir canais institucionais formais para participação, com um processo claro e transparente. Então, se você manda uma sugestão, a gente vai te dar uma resposta de por que sim ou por que não, mas eu não estou me propondo a ser um desses candidatos avatares virtuais que vai simplesmente decidir pelo voto da maioria da base, porque tem uma série de complicações em adotar esse modelo de maneira pura, sem a gente fazer uma reflexão mais profunda política sobre o que isso significa. Outra pergunta de Silvia Popovic. Pedro, mas me conta uma outra coisinha. Existe hacker do bem? Eu vi lá que você é hacker e que você quer usar tecnologia para melhorar a vida do cidadão paulistano. Quer dizer que hacker não é só do mal? Hacker pode ser do bem também? Conta pra gente como é que você vai usar tudo que você sabe de tecnologia para melhorar a vida do paulistano. Mas, Silvia, bom, na verdade existe hacker do bem, assim como existe padeiro do bem, médico do bem e político do bem, né? Na verdade, a provocação é o contrário, né? Existe... Ser hacker é ser do mal, né? O hacker pra gente, e eu sei que, óbvio, isso não é claro para todo mundo, e isso é uma pergunta que a imprensa me faz constantemente, né? Mas como assim hacker? Você não rouba banco e não rouba a senha das pessoas? Não, eu não faço nada disso. Eu potencialmente poderia fazer, porque eu tenho conhecimento técnico para tal. Porque o hacker é aquele que entende de um sistema tão profundamente que ele consegue subverter esse sistema, ele consegue fazer esse sistema fazer o que ele quiser, né? Então, esse hacker pode usar o seu conhecimento para coisas que a gente, né, maniqueistamente chama bem e mal, mas pode usar esse conhecimento para muitas outras coisas. E mais especificamente, eu me coloco como um hacker da política, que é alguém que se interessa, estuda e entende o sistema político para que então possa transformar ele, né? E nesse sentido eu espero sim ser um hacker que vai trabalhar por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, por uma sociedade mais aberta. Nesse sentido, acho que eu posso me considerar um hacker do bem, ou pelo menos a imprensa tem me chamado assim em diversos momentos. O que é a chave mestra do hacker? Qual é a ferramenta? A ferramenta do hacker são os seus princípios. E 3 particularmente são muito importantes para essa nossa discussão aqui, que é o princípio da abertura e do compartilhamento, acima de tudo. Então, o hacker compartilha o seu conhecimento, né? O princípio da curiosidade. O hacker é um curioso por natureza. Ele é incansável porque ele quer descobrir como as coisas funcionam. E descobrir e compreender como as coisas funcionam é necessário se a gente quer modificar as coisas. E o terceiro princípio é que o hacker é um desconfiado, né? Ele desconfia das autoridades. Ele não aceita nenhuma verdade só porque quem está falando isso é um jornalista importante, um político famoso ou um grande figurão que tenha algo a dizer. Qual é a diferença entre um hacker e um espírito de porco? Acho que a diferença entre o hacker e o espírito de porco é que o hacker surgiu na década de 80. Agora a pergunta de André Mermeister. Como é que você acha que dá para vencer as barreiras históricas que existem em São Paulo aos avanços
sociais e culturais, né? É uma cidade que a gente sabe que é dominada por várias máfias e corporações, né? Muito loteada entre diferentes grupos que detêm um poder até independente de quem esteja no poder eleito, de fato. Como é que a gente quebra esses loteamentos, que às vezes se sobrepõem ao próprio poder constituído? Que ferramentas a gente tem para poder avançar, apesar dessas forças muito conservadoras que existem na cidade de São Paulo? André, essa pergunta na verdade é muito boa. Você pega, por exemplo, o táxi e o Uber, essa não é uma discussão que está posta para a sociedade. Né? Assim, não é o conservadorismo da sociedade paulistana que está disputando táxis versus Uber. Pelo contrário, acho que boa parte dos cidadãos da cidade estão discutindo isso de uma maneira muito saudável. Né? O problema é a Casa Legislativa, o problema é a Câmara, né? Que não conseguiu. E eu, quando tive essa notícia de que depois de um longo processo de debate legislativo, o resultado foi que a nossa Casa Legislativa não votou o PL, né, se absteve da sua função legislativa e largou na mão do Haddad para que resolvesse via decreto. Isso para mim é muito grave. Isso para mim é uma coisa que a gente precisa mudar urgentemente. É papel da Casa Legislativa discutir e criar novas políticas que deem razão para as mudanças que a gente vê operando na sociedade. Então, eu acho que entrar para a Câmara, né, entrar para a política institucional, tem tudo a ver com esse momento histórico, onde a gente tem uma sociedade empurrando, né, e trazendo pautas mais progressistas para a cidade, pautas de mais abertura, e recebendo justamente desses grandes grupos econômicos, dessas grandes forças conservadoras políticas, uma resistência na Casa Legislativa, no Ministério Público, em alguns braços do Executivo. Então, assim, o desafio está posto e ele é extremamente complexo, mas a gente precisa ocupar, de fato, esses espaços, porque essa é a única maneira que a gente vai ter para começar a transformar essas políticas. Eduardo Ribeiro tem mais uma pergunta. Pedro, você acha que tem mesmo chances de, ao se eleger, mudar alguma coisa na Câmara? Considerando que você vai ter, entre os seus pares, uma visão já consolidada, consagrada, você acha que tem realmente campo para isso? E qual é a expectativa que você tem de que conseguirá mudar efetivamente algo na trajetória da política? Bom, Eduardo, na verdade não. Eu não acredito realmente que a gente vai conseguir consertar o problema da política no Brasil com um vereador e apenas em 4 anos. As forças de oposição, o sistema político vigente já está aí há muito tempo e opera de maneira muito agressiva há muito tempo. Mas eu acredito sim que é possível transformar muitas coisas dentro desse sistema político. Eu vou dar um exemplo muito claro. 70% das votações que acontecem hoje na Câmara Municipal são o que se chama votação simbólica. A votação simbólica funciona assim. O presidente vai ler o PL e fala assim: agora está em votação o PL 13 de 2016. Quem é a favor, fique como está. Pé, aprovado. E essa é a forma como a maior parte das decisões políticas na Câmara hoje são tomadas. Isso em oposição ao que a gente chama de voto nominal, que é quando cada parlamentar precisa dizer: eu voto sim ou eu voto não nessa proposta. Acontece que tem uma coisa no regimento interno que permite que, se qualquer um dos 55 vereadores levantar a mão e falar gostaria de votação nominal, essa votação obrigatoriamente tem que acontecer de forma nominal. Então, se eu for para a Câmara e passar os 4 anos exigindo que toda e qualquer votação seja feita de forma nominal e que todo e qualquer vereador tenha, portanto, se posicionar se é a favor ou contra os termos que passam na casa, nisso a gente tem uma pequena mudança processual que pode trazer grandes repercussões para a forma como a gente percebe o trabalho do parlamentar e para a transparência pública de uma maneira geral.
André Mermeistein. A pergunta é, o que pode ser feito na própria Câmara Municipal para que ela seja mais transparente, que seja mais próxima da população? Que tipo de ações podem ser feitas para aumentar a transparência e a permeabilidade dessa instituição que às vezes é tão pouco lembrada pelo cidadão, a não ser em ano eleitoral? Bom, André, além de uma série de tecnologias que a gente está querendo colocar no próprio mandato, que vão aumentar a transparência e a participação, tem algumas coisas que a gente pode fazer para casa especificamente. Uma delas, por exemplo, é ressuscitar, reenergizar uma coisa que está lá no regimento interno, que é a tribuna popular. Toda primeira quinta-feira do mês tem um negócio chamado Tribuna Popular, onde organizações e grupos da sociedade podem se inscrever para falar na Câmara, para os parlamentares. Acontece que esse mecanismo não é utilizado há muitos anos. A gente lá na Transparência Hacker organizou um movimento para ocupar uma dessas sessões no ano passado, mas depois disso parou de ser utilizado de novo. Então, promover isso para que as pessoas se empoderem desse mecanismo e passem a atuar nessas sessões das tribunas populares é uma forma de aumentar a participação. Outra forma é a gente, de novo, reestruturar, por exemplo, a CLP, né, que é a Comissão de Legislação Participativa dentro da Casa. A Comissão de Constituição e Justiça tem nas suas prerrogativas receber e analisar sugestões de projetos de lei que venham da sociedade. Só que isso é meio deixado de lado, ninguém liga muito para esse aspecto da comissão. Então, uma das minhas propostas é entrar na Comissão de Constituição e Justiça para especificamente atuar como um facilitador entre a sociedade e a comissão para que a gente possa absorver a maior parte dos projetos e das ideias que venham da sociedade para introduzir isso dentro do sistema da casa. Você falou também, na sua proposta de campanha, você fala na questão de mudar as regras do jogo e diz que durante um longo tempo você estudou o regimento interno da Câmara dos Vereadores. Eu queria saber que importância tem essa mudança. Em 2012, eu realizei um projeto de pesquisa para a Fundação Rockefeller, na verdade um edital que a gente ganhou para construir tecnologias para permitir que a sociedade incidisse de maneira mais efetiva no legislativo municipal. E o que eu descobri nessa pesquisa é que muitas das regras de como funciona o processo legislativo são avessas à participação, são feitas para obscurecer e atravancar o processo legislativo. Transformar essas regras, e essa é uma das premissas do mandato, compreender para poder transformar essas regras legislativas vai permitir um processo mais transparente, mais fácil e mais gostoso mesmo, de maneira que seja mais fácil para as pessoas quererem participar do processo de discussão política da cidade. Alexandre Matias tem outra pergunta. A internet é uma grande ferramenta que facilita a autoexpressão, né? Muito fácil você dizer o que você quer, dizer o que você está pensando na hora, e a maioria das pessoas, às vezes, no calor da discussão, acaba falando bobagem, ou fala coisa sem prestar atenção, ou fala coisa que depois se arrepende, acaba apagando. E na maioria das pessoas é tranquilamente fácil entender como isso funciona, e, enfim, né? As pessoas erram. Mas o político, né, a pessoa pública, ele tem que ter uma preocupação maior, não só quando ele está se comunicando através da internet, mas quando está se comunicando como um todo, né? E a impressão que dá, a gente já tem aí uma série de exemplos de pessoas que falam bobagem, acabam apagando, dizendo que não era bem assim, aí gente ressuscitando print screen que foi dado para mostrar que a pessoa realmente falou aquilo. E você está criando agora essa plataforma que chama TUPS, que queria que você explicasse um pouco qual é o funcionamento, qual a função dessa plataforma e como isso está ligado a essa responsabilidade que a pessoa pública, o político, tem quando ele está falando as coisas em público. Bom, Matias, acho que aí tem duas coisas, né? O TUPS, eu posso explicar rapidinho, é uma plataforma que monitora e arquiva os tweets deletados de políticos. Então, tudo aquilo que for deletado de uma conta pública de um político vai ficar armazenado para que o cidadão possa ver. E isso, por um motivo que você mesmo já colocou, eu acho que a figura pública tem outro lugar no papel de fala pública. Então ele se coloca nesse lugar de ser monitorado
e observado pelo cidadão. Mas a outra coisa é que, ao mesmo tempo que eu acho que o tweet de um político deletado deveria ser arquivado para que possa ser consultado pelo cidadão, eu acho importante a gente começar a disputar o direito ao erro. Tem uma discussão muito importante que é o direito ao esquecimento, ou seja, deveria ser permitido que as pessoas apagassem coisas e que elas fossem esquecidas na rede. Essa é uma discussão séria, importante, não acho que ela se aplica à figura pública nesse momento. Mas o direito ao erro, culturalmente, e isso é uma coisa muito cara para o hacker, porque o hacker erra, o hacker experimenta e quem experimenta erra, é algo que a gente precisa ressuscitar e entender qual é o papel desse direito na discussão política. Porque é isso, o político que não pode errar nunca, não pode cometer um deslize, e aí eu não estou falando de várias coisas que foram apagadas e que, enfim, muitas vezes comprovam comportamentos criminosos ou comportamentos homofóbicos ou comportamento racista, enfim. Eu falo de deslize mesmo, assim, de você, sei lá, dar um fato errado ou gaguejar ou saudar uma mandioca e por isso ficar eternamente, dentro de uma edição específica, ridicularizado frente ao público que não tem, na sua concepção cultural, de imaginário mesmo, a gente, o cidadão, não perdoa. Não, putz, mas olha só, olha a bobagem que essa pessoa falou em 93. Enquanto a gente não disputar que o político é uma pessoa como qualquer outra e, portanto, pode errar, a gente vai colocar ele num lugar onde ele vai experimentar pouco com medo de errar, quando errar vai tentar encobrir de todas as maneiras os seus rastros e vai criar políticos que são menos humanos e que vão falar coisas muito mais mecânicas e seguras. Leonardo Sakamoto. Por que eu devo votar em você? Bom, Sakamoto, acho que você especificamente, porque boa parte do seu trabalho tem a ver com dados públicos, com informações públicas e com transformar essas informações públicas em uma forma de disputar uma sociedade mais justa e igualitária. Então, essa é uma das principais bandeiras da minha campanha, ou seja, transparência, dados abertos, provocar o executivo para que libere essas informações de maneira que possa ser utilizada por jornalistas, de maneira que possa ser utilizada por movimentos sociais e por organizações acadêmicas para que pesquisem, entendam e publiquem sobre isso, suas leituras. Porque você é um jornalista que entende o valor do processo político, é uma pessoa que discute publicamente processo político e não apenas fatos e dados. E porque você, assim como eu, acredita que a gente precisa fazer frente a essa onda de conservadorismo que está assolando todo o Brasil, mas que corre o risco de entrar com força nessa nova Câmara aí, nessa nova composição. Você falou o tempo todo aqui na sua entrevista sobre aquilo que você fará se ganhar a eleição. O que você fará se perder a eleição? Essa para mim é fácil. Eu trabalho com ativismo político e transparência faz 10 anos. Se eu perder a eleição, no dia seguinte eu volto a ser diretor do Laboratório Hacker e tenho uma série de projetos com transparência e participação que já estão aí engatilhados e que se eu ganhar eu vou ter que inclusive passar o bastão para outra pessoa. Mas se eu perder, eu tenho que voltar a trabalhar e ganhar o pão nosso de cada dia. Bom, Pedro, obrigado pela sua entrevista, obrigado para você que está nos acompanhando aqui. Eu queria agradecer também ao André Melmeister, a Silvia Popovic, ao Leonardo Sakamoto, a Sônia Raci, ao Alexandre Matias e ao Eduardo Ribeiro, que por questões de agenda e de recursos não puderam estar aqui ao vivo e a cores, mas que a tecnologia trouxe para participar desse Roda Hacker. Agradeço também ao Massal, o nosso Paulo Caruso de plantão. Espero que ele não fique chateado com a comparação do Paulo, que há tanto tempo já faz esse tipo de projeto em outro programa. E a você que está em casa, acompanhando a gente pela internet, 18007, Pedro Marcum, Vote Hacker. Valeu!